Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast, o seu podcast, o Papo de Família. Isso mesmo. Esse é o primeiro episódio do podcast Papo de Família. Como o nome diz, vamos falar sobre família. Eu sou Adailton Batista, membro da comunidade Canção Nova, também sou jornalista e sou apaixonado pela evangelização. Gosto de evangelizar também pela internet. E não estou sozinho. Quero apresentar a você que ouve esse podcast, o casal da comunidade Canção Nova, muito queridos, que serão os âncoras que vão estar com você aqui a cada 15 dias ou semanal, esse podcast. Antes de falar do casal, esse podcast, nossa linha editorial é a doutrina católica. A doutrina católica, e nos apoiaremos também na religião e na ciência. Fé e razão. Tudo isso para quê? Para auxiliar as famílias cristãs no relacionamento, na educação dos filhos, tendo como meta a formação de homens novos para o mundo novo. Então, quero acolher Maria Lucinéia, a Malu, natural de Campinas, membro da comunidade Canção Nova, esposa do Eduardo, mãe de 3 filhos, também acadêmico de psicologia. O Eduardo Augusto, esposo da Malu, natural de Londrina, Paraná, também membro da comunidade Canção Nova e administrador. Bem-vindos! Olá, tudo bem, Adailton? Quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, por confiar a nós, a mim, o Eduardo, esse trabalho de evangelização. E também a você, Adailton, responsável da Casa de Missão aqui de Paulínia, por nos ensinar e acreditar em nós. Vejo que mais do que nunca, ter essa conversa amiga e compartilhada, de forma bem singela e familiar, poderá nos formar cada vez mais. O Amor e Letícia será sempre o fio condutor, né, de nossas conversas, por ser uma exortação tão contemporânea que atende nossas necessidades atuais. Olá, muito obrigado, Dailton, pela acolhida. E é uma alegria poder fazer parte desse trabalho que a gente não tem tanta dimensão do alcance, né? Por exemplo, esse final de semana foi o Dia dos Pais, né? E conversando com o meu pai, que mora em Londrina, eu sou natural de Londrina, meu pai mora lá, e ele não frequenta muito assim a comunidade lá, né? Mas o que me chamou a atenção, ele dizendo que ele estava olhando o Instagram, né? E falou que me encontrou lá, eu e a Malu, rezando o Terço da Misericórdia no sábado. E aquilo mexeu comigo, né? Eu falei assim, que legal, né? Meu pai que não está próximo aqui de nós, né? Está lá em Londrina, mas demonstra o alcance das mídias sociais, né? Então é uma alegria poder fazer parte desse projeto e aí, que Deus possa, né, levar aos corações de tantas famílias que precisam, né? Assim como a nossa família também precisa, né? Como a Malu comentou, como você disse, vai ser um bate-papo. Não é uma Isso formação mesmo. profunda, mas vai ser um bate-papo do que nós vivemos, do que a igreja nos orienta a viver, das ferramentas que a igreja nos dá, da literatura que a igreja nos apresenta e como é rica a nossa igreja, né? Então, nós Verdade. queremos nos aprofundar com todas essas riquezas que a igreja tem e levar num bate-papo com aqueles que o Senhor colocar para ouvir esse podcast. Não importa se você é casado, se você é solteiro, se você é amaziado, se você está namorando, não importa. Se é Não é noivo, só vai para casar. casar. Exato, você que está noivo, você que já está com a data do seu casamento marcada, você que está em dúvida se casa, se não casa, todas essas realidades, né? É um papo realmente, um papo de família. Nós queremos que seja bem descontraído, mas que leve também a sério, né? Esse assunto tão importante, tão bonito, que é o assunto da família, né? E o lindo da exortação apostólica é que é a alegria, né, do amor sobre o amor na família. Então, a família envolve todos, né? Então, você não se sinta excluído, né, de nenhuma forma, mas se sinta acolhido nesse bate-papo, porque você é família conosco, né? A família Canção Nova, ela se estende a toda a população, a humanidade, a todo aquele que se faz povo de Deus.
a família Canção Nova, a família de Deus, o povo de Deus, né? Todos nós somos um. Então eu vejo, né, Edu, né, Adailton, que essa exortação apostólica é para nós, né? Isso mesmo. É para nós e somos famílias, né? Como o Eduardo comentava, não temos dimensão onde isso vai chegar e a quem vai chegar. Você que ouve esse podcast, você que ouve no podcast do YouTube, no Spotify, no Disney, nas plataformas, sinta-se acolhido. Queremos ouvir você também. Depois manda seu comentário, manda a sua pergunta, manda a sua sugestão de tema. Mas, antes de entrar no tema específico da Amor Letícia, quero então conhecer um pouco do casal. Como o casal se conheceram, como o Malu conheceu o Eduardo. Então, foi muito interessante, né? O dia que nós nos conhecemos foi no dia 12 de junho de 1998, Dia dos Namorados. Oh, que romântico! A gente se conheceu bem no ônibus. Eu estava vindo embora e ele estava saindo do cursinho, né, amor? Isso. Que você estava fazendo. Aí nós conversamos e fomos nos aproximando, né? Só que a princípio eu fiquei um pouco temerosa, porque a família dele era toda, né, evangélica. E eu achava que isso poderia ser um empecilho. Mas eu percebi ao longo, né, desse tempo que nós caminhamos de namoro, que não foi empecilho nenhum, né? E que o Eduardo não era, ele era católico, né? A família sim evangélica, mas ele era católico. E o interessante é que eu rezava, né? E falava assim para Nossa Senhora, rezando o terço: se ele for evangélico, né? Ou é, se tiver algum problema entre nós, né, por causa de religião, então eu peço que a senhora já afaste um do outro, né, para que mais tarde ninguém venha sofrer por causa disso, né? E o interessante é que a cada momento, a cada tempo que passava, nós ficávamos cada vez mais próximos, né? Então eu via que realmente o amor que o Eduardo tinha à Nossa Senhora, né? Que eu fui conhecendo isso depois de um tempo, né? Essa união foi feita mesmo pelas mãos de Nossa Senhora, de nós dois, né? E antes de eu conhecer o Eduardo, uns meses antes, eu estava recordando, né, que eu tinha feito uma novena de Santa Teresinha e pedindo um namorado, né? E Santa Teresinha diz Fica a que dica. exatamente. E Santa Teresinha diz que quando a graça, né, a gente vai receber a graça que está pedindo depois da novena, a gente recebe uma rosa. E eu fiz aniversário no dia 13 de agosto, né, de 98, né? E ele não conseguiu me ver nesse dia. Aí no dia 14 ele foi em casa e me deu um ramalhete de rosas vermelha e champanhe. Quando ele me deu, eu tive certeza que ele era o escolhido de Deus para mim. Que bonito. E Aí o por que meu eu coração. perguntei isso? Porque cada um de nós tem uma história, né? Conhecer um Sim, pouco da história do Eduardo e da Malu é saber que vocês vêm de uma família, cada um com seus valores, e junto agora constrói a sua família. Vocês são pais de três filhos, duas moças e um adolescente aí, pré-adolescente. Cada um tem uma história. Eduardo, vamos então falar um pouquinho sobre Amor Letícia. O que é essa Amor Letícia? Então, o Amoris Laetitia é uma exortação apostólica do Papa Francisco. Ela foi publicada no ano de 2016, né, em 8 de abril de 2016. Mas uma pergunta interessante, né? Antes da gente entrar na Amoris Laetitia, que é uma exortação apostólica, talvez você que nos ouve hoje se pergunte, mas o que é uma exortação apostólica? Verdade. Né? Às vezes nós não conhecemos, às vezes a gente conhece, pesquisa tanta coisa que não nos preenche, e o que pode nos preencher às vezes acaba passando despercebido. Então vamos lá, exortação é um documento pontifício. Né? Os documentos pontifícios são meios de comunicação, né, entre o Papa e os fiéis do mundo. Então essa exortação apostólica Amoris Laetitia é uma comunicação do Papa Francisco para você, para mim, para nós como família. Dentre as exortações, há a carta encíclica, a constituição apostólica, a exortação apostólica, que no caso a Amoris Laetitia é uma exortação apostólica,
e um motu próprio, que são utilizados pelo Papa para tratar de assuntos diversos, tais como os aspectos doutrinários, disciplinares, governamentais, entre outros. Uma exortação apostólica, ela transmite um ensinamento do Papa a respeito de um assunto, com o objetivo de animar, né, nós como fiéis da Igreja, na vivência deste assunto que está sendo abordado. Geralmente, ela é publicada após um sínodo, né, que é uma reunião dos bispos. Então, o Amoris Laetitia é o resultado de 2 sínodos dos bispos sobre a família. Então, olha que riqueza, né? Eu penso que isso é um dado muito importante para mim, é um dado muito importante para você que nos ouve agora. Não é uma ideia tirada de um bate-papo qualquer com alguma pessoa, não, é uma riqueza. A exortação apostólica é uma riqueza onde o Papa quer transmitir para cada fiel o que a igreja pensa, o que a igreja se debruçou sobre este assunto, o que a igreja escutou sobre esse assunto. Porque no Sínodo das Famílias foram abordados vários assuntos que os bispos trouxeram da realidade do seu país, da realidade da sua diocese, Diocese. de sua arquidiocese, né? Foram testemunhos recolhidos, as dificuldades, né? O enfrentamento que a família tem vivido. Então, isso é uma riqueza. Isso é uma E que riqueza. riqueza, De né? 2 sínodos, né? 2014 e 2015. Que riqueza. Antes o Papa ouvia os bispos, o bispo ouvia o seu povo, né? Cada diocese, Exatamente. cada arquidiocese, os bispos ali se reuniram com as suas organizações, com seus grupos, ouviu o povo, levou o clamor do povo para o Papa ouviu e debruçou sobre isso, e aí está aí essa riqueza que esse documento para cada um de nós. É. Dentro Isso que é desse uma beleza, contexto, né? Isso é, que é uma beleza, né, Adailton? Porque e já um convite, né, para quem nos ouve. Se você tem e está guardadinho lá no seu armário, no seu guarda-roupa, na sua estante, pegue e comece a ler. Se você não tem, adquira, na Canção Nova tem. Se você quer acompanhar e ler, né, através de um PDF, por exemplo, no site do Vaticano tem. Você tem meios de isso mesmo. conseguir, né, adquirir Riqueza, né? essa riqueza, né, essa exortação, para você ir acompanhando, porque dali você vai se confrontar também com a sua história. Né? Você vai pegar É, numa página lá dizendo, olha, a Bíblia diz isso sobre a família. A igreja está vivenciando essa situação, né, com as famílias, tem presenciado isso com as famílias. E a base, né, dessa exortação, além de colher as dificuldades, as situações, também orientação do Santo Padre, orientação da igreja. isso mesmo. Eu quero aproveitar a dica que o Eduardo deu, falar aos noivos, né? Quando lançou essa encíclica, essa carta, citação, desculpa, eu estava noivo e eu pude ler com a minha hoje esposa, na época minha noiva Elka. Nós lemos ali a parte que era para os noivos, que riqueza, né? Pude debruçar com ela, discutir, tirar dúvida, né? Depois procurar um sacerdote para tirar a dúvida que nós tínhamos a partir da leitura. Que riqueza foi? Poder casar, poder entrar no matrimônio com essa base, com aquilo que a igreja pôde nos ensinar. Nesse contexto, Malu, qual é o desafio que hoje a família vive, a família em geral, e que essa dotação pode iluminar, apontar caminhos para as famílias, para os casais, na sua visão? Eu acho muito interessante, né? Logo no primeiro capítulo dessa exortação apostólica, ela fala sobre a luz da palavra. Aí ela relata para a gente vários trechos da palavra de Deus, né? Onde vem nos orientar em cada fase que uma família possa estar vivendo, seja uma tribulação, seja uma crise, seja um divórcio, seja uma situação financeira, seja qual for o problema. A palavra de Deus, ela sempre é a luz que ilumina, né? E é muito interessante no trecho que fala aqui, que a palavra de Deus é uma companheira de viagem, mesmo para as famílias que estão em crise ou imersa em algumas tribulações, né? Então, o que a gente percebe com isso? Que a palavra de Deus, ela tem que ser algo que fique do meu lado, uma companheira, né? Não tem que ser assim,
Só no momento difícil eu vou lá e pego a palavra de Deus e vou ler. Não. Eu tenho que ter, né, um hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, de ir alimentando o meu pensamento com a palavra de Deus, porque ela vai nos norteando, né? E é muito interessante que quando a gente, os pais, né, eles criam esse hábito de ler a palavra de Deus. Na Canção Nova, o Padre Jonas nos ensina a fazer o estudo bíblico todos os dias. O interessante é que os filhos também aprendem, né? Aqui em casa, né, como a gente já falou, nós temos 3 filhos, eles também fazem o estudo bíblico, né? E quanto é importante para eles a palavra de Deus, né? Eles questionam, eles perguntam, cada um na sua realidade, porque nós temos aqui 17, 15 e 10 anos, né? Então são idades de 17 e 15 estão meio próximos, o 10 anos está um pouco distante. Então eles também questionam, eles perguntam, eles têm Cada um é um, né? Exato, exato, exatamente. Na verdade, a educação na palavra de Deus, educar os filhos na palavra de Deus, é um trabalho, como o próprio diz, né, a exortação apostólica, artesanal, um a um, cada um na sua realidade, né? E isso vai formando neles um pensamento puro, né? E como fala na palavra de Deus, como um jovem manterá pura a sua vida? Guardando a palavra de Deus, né? Então, como livrar os nossos filhos, né? Que essa é a maior preocupação dos pais, né? De tanta influências que não são boas, que muitas vezes querem mudar a nossa cultura, querem mudar as nossas tradições, né? Como? Com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela tem um jeitinho especial de penetrar no coração nosso, dos nossos filhos, da nossa família, né? Então eu vejo assim, né? Diante de todos os desafios, eu vejo que a exortação apostólica nos ilumina, apontando este caminho. Abrace, família, a palavra de Deus. Tenha ela como um hábito, né? Tenha ela como uma companheira de viagem, né? Para todos os momentos de alegria, de tristeza, de esperança, né? De fé, de amor, né? Tenha esse hábito de estar ali bebendo da palavra, não é, amor? Não é assim que a gente faz em casa? Isso mesmo. A palavra de Deus, ela precisa ser, né, como a exortação apostólica diz, como o Papa diz, né, uma companheira de viagem. Uma companheira de viagem eu não largo num guarda-roupa sem abrir, sem estar perto, né? Uma companheira de viagem é aquela que está realmente do seu lado, né, dia a dia, em todos os momentos, né? E diante disso que a Malu trouxe, a palavra de Deus vai sendo essa companheira para ajudar nos desafios, né? E quais são esses desafios? Quais desafios a família pode encontrar e que a Amores Letícia pode nos auxiliar, né? Nós vamos ver os desafios das crises dentro do casamento, as crises relacionadas às crises naturais, né? Os primeiros anos do matrimônio, depois a crise na chegada dos filhos, a crise do ninho vazio, né? Vários pontos. Nós A vamos crise encontrar financeira, né, Eduardo? Que a muitos crise casais não conseguem administrar, financeira, cada um tem um valor, cada um veio de uma família, aprendeu de um jeito, e aí quando casa, precisa agora combinar juntos a vida financeira para que também isso não atrapalhe, né, a conjugalidade. isso, exatamente. Então, que riqueza que Amores Letícia é para nós, que a palavra de Deus é para nós, né? Ela vai ser essa companheira de viagem, né? Esse farolete nos indicando, nos apontando, nos iluminando o caminho para nós darmos passos, né? E o quanto, né, Du, que a palavra de Deus fala sobre o amor, né? Amar uns aos outros, né? Amar a Deus em primeiro lugar. E no artigo 53 fala assim, da Amor e Letícia. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e de ensinar a amar. Por mais ferida que uma família possa estar, ela pode sempre crescer a partir do amor. Então, olha que coisa mais linda, né? A família, a força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e ensinar a amar, né?
eu amar os meus filhos, ensinar os meus filhos a se amarem, né? A se respeitarem um ao outro, e também os vizinhos, né? Os coleguinhas de escola, os amigos da escola, né? Os parentes, né? E por mais ferida que uma família possa estar, ela sempre pode crescer a partir do amor. Então, aí fica para cada um de nós, né, pensar qual ferida da sua família, qual ferida que nós temos, né, Du, como família, né? Nós podemos crescer independente da ferida a partir do amor, né? E a palavra de Deus nos ensina a amar e amar uns aos outros, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo, né? Então que fique para nós, né, essa dica, né, de não importa a ferida, não importa a dor, podemos crescer a partir do amor, né? Isso mesmo. E a ferida que muitos de nós temos, né, da história, o amor cura, né, Malu? O amor cura e por quê? Para curar, para ser pessoas melhor, um homem Exato, melhor, uma mulher melhor na sociedade, né? Lá no exato. artigo 17 e 16 fala assim, a escrita, a família é lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para seus filhos. É uma tarefa artesanal, pessoa a pessoa. Os pais têm o dever de cumprir com serenidade a sua missão educativa. Assim segue o texto. Eu que recordo como que eu, em casa, aprendi com minha mãe a rezar o texto, a respeitar os idosos, como o Malu comentou. Hoje em dia, a gente vê na rua, né, no metrô, no ônibus, você chega num lugar, o jovem não tem mais a respeito de dar lugar para uma grávida, dar lugar para um idoso. Para mim é chocante ver essa cena, sabe? Eu aprendi isso em casa, com meus pais. Ó, chegou um idoso, você dá lugar para sentar. Chegou uma grávida, você dá lugar para sentar. Por quê? São valores que eu aprendi lá em casa, na minha família. Essa proposta de podcast que você ouve agora aqui, com a Malu e com o Eduardo, com os que virão depois aqui participar, é levar isso, né, Malu? O que nós Sim. aprendemos como família, família Canção Nova, como igreja, te dá essa base para você crescer naquilo que a igreja ensina sobre a família, sobre como educar os filhos, como criar uma família segundo o coração de Deus. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. E, Adeilton, uma coisa que ficou muito forte para mim, que eu penso que tem que ser um norte, né, para essa sequência de podcasts sobre o Amores Letícia, que cada um pode, você que nos escuta, você que está acompanhando, que está escutando agora, escute uma, duas, três vezes, e eu te convido a repetir essa frase, que ela é uma frase que vai nos nortear, né? Diante dos desafios que nós comentamos alguns, e às vezes vão ter pessoas com situações diversas, que às vezes a gente não tem noção do que está vivendo, mas que as pessoas possam trazer para si isso, né? E repetir, porque a palavra tem poder. A palavra que sai da nossa boca como pai, como mãe, como casal, como cristão, como filhos de Deus, tem poder, né? E o Papa nos escreve assim: as famílias não são um problema, são sobretudo uma oportunidade. Então eu queria te convidar, você que nos escuta, a repetir isso, né, no íntimo do seu coração, né? A minha família não é um problema, é uma oportunidade. Amém. Né? É Amém. uma oportunidade do que? É uma oportunidade de vivenciar os valores de generosidade, de compromisso, de fidelidade, de paciência, de encorajamento. É oportunidade. Porque às vezes nós podemos nos perder em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, e colocar a nossa família no mesmo saco, dizendo, não, a minha família é um problema. Você não tem noção como é a minha família. Sim, eu não tenho noção, talvez, como é a sua, você não tem noção como é a minha, né? Nesse bate-papo a gente vai ter um pouco de noção, mas os enfrentamentos de cada uma são diferentes, né? Mas que o nosso olhar seja nesse norte que o Papa nos dá, né? E que você possa repetir no mais íntimo do seu coração, né? Dizendo: a minha família não é um problema, a minha família é uma oportunidade. E eu vejo, né, Eduardo, nessa frase maravilhosa, o quanto Deus vem nos dando, né, assim, a luz, né, a palavra de Deus que ilumina, né, várias situações, as crianças, né, e traz para nós da escola, de colegas, né,
e até mesmo de professores, né, de ensinamentos antes cristãs, né, e o que nós fazemos com isso? A oportunidade de evangelizar, a oportunidade de formar neles conceitos cristãos, né? Então, eu vejo que tudo tem que ser visto desta forma. O mal que bateu na sua porta é uma oportunidade de quê? De evangelizar, de formar, né? De formar alguém, de evangelizar alguém na sua casa, ou se deixar se formar, ou se deixar se evangelizar. O que Deus está querendo formar em você com esse problema que está na sua casa, né? O que Deus está querendo me ensinar, né? O que Deus está querendo formar em nossos filhos, né? Será que o objetivo de Deus, diante Ele permitindo que tanta coisa aconteça, né, no mundo, e todas essas coisas acontecendo, e a gente fica com um certo receio, queria colocar todos os nossos filhos dentro de uma bolha para ser protegido? Será que é esse o objetivo? Será que é por isso? É dessa forma? Não. Né? O interessante é a gente perceber que o que está acontecendo é para eu formar os meus filhos da palavra, formar os meus filhos da palavra de Deus, buscar aquele ponto, né, aquela situação e trazer o que a palavra de Deus fala sobre isso. Ah, mas Malu, eu não sei. Então vamos ler a palavra de Deus. Esse é o convite de Deus, né, para nós. Vamos deixar que a palavra de Deus nos ilumine, para que assim a gente possa ser um canal onde vai também chegar, né, a luz da palavra de Deus, a luz de Cristo para os nossos filhos. É isso mesmo. Que alegria. O papo está gostoso. Vamos ficando por aqui. Eduardo, pode dar suas considerações finais, e a Malu também. Claro que eu e a Daílson estarei aqui hora ou outra, mas no próximo episódio você estará aí com a Malu e com o Eduardo, dando sequência nesse podcast. Alegria estar com vocês. Gratidão também pelo sim de vocês, poder aceitar o convite de iniciar esse projeto. Claro, mais e mais, né? Porque temos muitos assuntos sobre família. Mas a ideia é essa, que você ouve esse podcast e continue nos próximos episódios. Isso mesmo. E aí a pergunta, Adailton, para a gente ir encerrando, né? Para quem chegou agora, como ele pode ouvir esse podcast? Como ele pode acessar novamente, escutar, indicar? Como é que ele faz? Isso mesmo. Esse podcast está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no YouTube da Canção Nova, de Paulínia, no Anchor e no Deezer. Além essas plataformas são as principais, conhecidas, estarão em outras, né? Mas você que chegou agora, não sabe por onde começar, depois pesquise lá no Spotify, no YouTube e no Deezer por Bate-Papo de Família. Bate-Papo de Família. E aí você vai poder encontrar esse episódio, comentar, mandar para a gente o seu e-mail com sua pergunta. O nosso e-mail para você mandar perguntas, sugestões de tema é casaiscnpaulinia@gmail.com. casaiscnpaulinia@gmail.com. Vai dar também aqui na descrição do podcast, na descrição, essas informações para você ouvir, compartilhar com seus amigos. Ok, isso mesmo. Não percam, indiquem, falem para outras pessoas, para que cada vez mais pessoas e mais longe essa exortação, essa riqueza possa chegar. Amém. Eu também estou muito feliz de estar aqui, né, com todos vocês e saber que essa evangelização vai além fronteiras, né? Espero em Deus que não fique só no Brasil, que vai além, né? Porque a evangelização, ela tem que acontecer, né, na nossa família. Deus abençoe vocês, né? A nossa família. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Malu, Eduardo, obrigado. E até um próximo episódio. Vocês aí dando sequência. Até, um abraço. Até mais, um abraço.